Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse episódio do Pod Cíntia. Esse podcast é destinado a donos de escola de música que querem crescer, expandir e dobrar o faturamento dos seus empreendimentos. Eu sou Cíntia Soares, expert em negócios e metodologia em educação musical, e hoje, nesse episódio, eu trouxe uma expert em vendas e nós vamos aqui falar em vendas. Antes disso, já clica aqui, curte o canal, já dá o seu like aqui para você continuar recebendo todas as informações que tivermos aqui. E hoje eu estou com a Jéssica, que é closer. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada a você de estar aqui. Eu vou apresentar a Jéssica. Ela é consultora comercial, closer e mentora de closers. Jéssica, primeiro de tudo, explica para as pessoas o que é um closer, porque isso é uma profissão. Exatamente, é uma profissão, mas na verdade é uma profissão que já existe e eu até brinco bastante porque ela foi gumertizada, ou seja, é um vendedor. O closer nada mais é que um vendedor, só que é um vendedor exclusivamente que trabalha apenas com a parte de negociação. Então o cliente chega até ele vai fazer uma reunião, vai fazer a negociação de todo o produto e vai fazer todo o processo de venda. Só que dentro do digital tem crescido muito por conta das mentorias, dos crescimentos dos infoprodutos, e hoje tem muitos closers digitais, né? O closer high ticket. Então é o vendedor que trabalha de casa, no home office, ou também trabalha no escritório e que recebe ali por essa prestação de serviço a experts, a profissionais que estão vendendo o seu conhecimento, né? E tem ajudado, impactado várias pessoas. Exatamente, e você faz parte do meu time e do time Exato. de grandes experts do país. Mas antes da gente falar um pouco sobre processo comercial, processo de venda, eu quero voltar um pouquinho a Jéssica lá atrás. Conta como que você começou a ser vendedora. Cara, eu tinha 15 anos de idade, eu entrei na Guarda Mirim, né? A Fundação Mirim, que tem lá a introdução de adolescentes ao mercado de trabalho. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei numa sapataria. Uma sapataria numa cidade de menos de 40 mil habitantes, né? Eu sou de Presidente Epitácio, a última cidade lá com divisa do Mato Grosso do Sul. E comecei como guarda-mirim. E o que acontece quando você é uma estagiária, né? Porque o guarda-mirim é um estagiário. As pessoas tendem a jogar as famosas buchas para esse estagiário. E todo mundo mandava para mim as trocas, né? A galera aproveitava para vender, mas quando tinha troca, de repente todo mundo ficava ocupado e mandava para os novatos. E foi aí que eu comecei a entender como era um processo de venda de fato. Não fazia a mínima ideia que o que eu fazia era uma venda consultiva. Então, a pessoa ia lá trocar por algum N motivo, se estava machucando, se não gostou, que isso ou aquilo. Então, o que eu fazia? Eu comecei a analisar os sapatos, entender as costuras, entender cada tipo de calçado, para quando aquela pessoa viesse trocar, eu pudesse proporcionar algo que resolvesse aquele problema dela. E dessa forma eu comecei a adquirir um contrato, uma carteira de clientes. Por quê? Porque eu ia lá, além de trocava, resolvia. Muitas vezes eu trocava até por produto que era mais barato, porque eu não focava tanto na comissão, tal. Tinha os vendedores que já batiam comissão e o sistema de comissão da empresa na época era assim, as duas que vendiam mais recebiam. O restante chupava dedo. Eu não vendia tanto, estava ali no começo, então para mim eu estava vendendo mesmo pelo gosto, não era nem pela comissão. E aí eu comecei a ter uma carteira de clientes maior, e comecei a trazer, o pessoal começou a me procurar, né, mais, e de todo tipo de calçado, até que teve o primeiro reconhecimento, que foi quando eu fui citada num programa de rádio, eles falando lá sobre os patrocinadores, e um desses patrocinadores era essa loja que eu trabalhava, e os comentaristas, né, acabaram citando, olha, inclusive, quando vocês forem lá na loja, procurem pela Jéssica, porque ela vai te proporcionar exatamente o melhor atendimento, e eu não tinha ouvido, porque lá na rádio, lá na loja não tinha, né, a rádio ali
ali a gente não ouvia rádio, só que a loja vizinha, né, comentou, e também a minha família inteira ouviu, né? E para mim, 15 anos de idade, gente, eu morrendo de vergonha. Aí, a segunda vez, né? Então, isso fez com que eu tivesse uma carteira melhor. Cheguei a bater algumas metas, então cheguei a alcançar os primeiros lugares, fiquei super contente. E até teve uma época que essa loja ela tinha 2 unidades. E eu trabalhava na loja de cima e tinha a loja de baixo. E uma vez eu precisei cobrir férias na loja de baixo. Então, as clientes que iam na loja de cima comigo passaram aí na loja de baixo porque eu estava lá e eles queriam ser atendidos por mim. Sim. Aí eu saí para fazer vestibular de medicina, porque era sonho de infância e tal. Falei, vamos tentar. Tentei, não passei, tudo bem, vida que segue. Comecei a trabalhar numa empresa de informática, né? Que foi aí que eu comecei a pegar gosto pela tecnologia. E foi quando veio o segundo reconhecimento, e nisso na própria Fundação Mirim, que eles estavam falando sobre a questão de atendimentos, bom atendimento, etc. E aí eles falaram, se vocês quiserem ter um bom exemplo de atendimento, vão na Cidemania, procurem pela Jéssica e sejam atendidos por ela. Para vocês verem como é um bom atendimento. E foi isso que aconteceu. Aí uma amiga minha que estava lá justamente nessa palestrinha falou, nossa, o pessoal usou você como exemplo, como melhor vendedora da cidade. Tararararu. Só que eu conhecia esse lado da venda e eu não fazia ideia. E para mim, eu não queria saber desse lado da venda. Porque é um lado que você trabalha muito, é desvalorizado, você aguenta um monte de desaforo muitas vezes. Então foi quando eu prestei vestibular para fazer direito. Fiz 1 ano de direito e depois tranquei, bloqueei. E fui fazer pedagogia com bolsa de estudos do ProUni. Aí chegou no 2º ano de pedagogia, eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. Aí eu transferi a minha bolsa para análise e desenvolvimento de sistemas, que foi quando eu mudei de cidade, fui para Brotas, onde eu vivi lá durante 5 anos e fazia análise de sistema em Jaú. Aí foi quando veio na terceira experiência de vendas, que foi numa empresa que era uma empresa de marketing, que foi a minha primeira experiência com marketing, que também vendia pacotes de viagem, porque lá em Brotas é uma estância turística, tem muitas cachoeiras, é uma cidade muito linda. E lá tem muitas agências de turismo, tem muitos hotéis, muitas pousadas, e essa agência de marketing prestava serviços para essas pousadas, ele aproveitava e também prestava serviços, venda de pacotes de viagem para essas pousadas, porque ele tinha esse relacionamento com os donos. Então foi quando eu comecei a vender também pacotes de viagem, né? Aí tinha um comissionamento assim, legal, bacana, fui entendendo o que era um comissionamento, né? Porém, eu sentia, não é isso. Eu queria ser valorizada, na época o salário mínimo era R$600, então, ó, tem chão isso. Sim. E aí eu saí da área comercial, foi quando eu fui para a área administrativa. Primeiro eu trabalhei como secretária executiva numa empresa de metalúrgica, isso morando em Brotas. E depois eu entrei no RH de uma grande transportadora também. E nesse meio tempo, né, eu tive um relacionamento onde a gente ficou durante 5 anos, moramos juntos durante 5 anos, mas era um relacionamento agressivo, né? Ele tinha um problema com bebida na época, acho que deve ter melhorado. Mas na época, então, a gente brigava muito, vivia numa pressão. E nesse meio tempo também eu perdi o meu pai, foi uma perda muito traumática. E quando foi em 2015, final de 2016, eu joguei tudo pro ar, não estava bem da empresa, larguei mão da empresa. Eu estava sentindo uma dor muito grande por conta da perda do meu pai. E cheguei no relacionamento e falei assim, não chega, não quero mais saber. E foi quando eu voltei para casa da minha mãe, né? Consegui ali, depois de 5 anos, sair desse relacionamento. Perdoei, cada um seguiu com a sua vida e, enfim, vida que segue. Só que quando eu tive essa liberdade, é a mesma coisa daquele passarinho que sai fora da gaiola. Ele se perde. E foi quando eu sofri, né, com depressão e tentei contra a minha vida. Aí tentei tentar contra a minha vida. Porque eu consegui existir, falei, não é isso, eu não sou assim.
Aí busquei e foquei 100% no meu trabalho. E por que que eu tô contando tudo isso? Porque isso também ajudou a moldar hoje a Jéssica que está aqui hoje, né? São todas as etapas de vida que a gente ajuda, que me contribuíram para eu estar aqui hoje. Quando eu fui fazer terapia, uma coisa que eu foquei muito foi no meu trabalho. E eu morava, eu tinha voltado para casa da minha mãe, Epitácio, menos de 40 mil habitantes, e eu cravei que eu ia arrumar um trabalho na minha área. Formada com análise de sistemas, já tinha perdido muita oportunidade boa de trabalho por conta do relacionamento. Falei, não, vou trabalhar na minha área. E aí, depois de alguns aninhos fora do setor comercial, mas não fora do setor de relacionamento com pessoas, arrumei um trabalho em Prudente como consultora comercial de uma empresa de software. Voltou a trabalhar com vendas. Por que que eu fui selecionada? Por conta da experiência com vendas e por causa da minha formação em tecnologia. Tá. Ou seja, um juntou com o outro. Aí que eu fui entender o que que era uma venda consultiva. Aí quando eu comecei a aprender o que era uma venda consultiva, eu falei, mas gente, eu faço isso desde os meus 15 anos de idade. Isso já com os meus 20 e tantos. Eu falei, mas caramba, não imaginava que era tudo isso, né? E aí eu saí porque eu saí dessa empresa porque eu sonhava em entrar numa outra empresa, uma multinacional gigantesca. E eu falei, não, já tô há 5 anos tentando, pois agora eu consegui. Fui indicada, fiz um monte de networking lá dentro, das pessoas lá dentro. Então, quando teve essa vaga, falou, não, vou indicar a Jéssica. E aí eu entrei primeiro, o objetivo era eu entrar como consultora comercial, né? Lá eles têm uma outra nomenclatura, que eu acho que é executivo, se não me engano, é executivo de contas. Só que a princípio eu ia começar como SDR, foi aí que eu também tive uma experiência com pré-vendas. E comecei com SDR, porém, o executivo de contas que trabalhava junto comigo, nós tínhamos o mesmo nível hierárquico. Né? A única pessoa que estava acima de nós, da gente, era o gestor da unidade e o gestor comercial, o diretor comercial. Uhum. Porém, ele não entendia isso. Ele achava que por eu ser SDR, eu tinha que ser secretária particular dele também, gerir compromissos. E ele começou a olhar com problema tudo que fez eu entrar nessa empresa. Então, depois que eu me mudei para Prudente, eu comecei a me envolver muito com empreendedorismo, com startups. Eu sou uma das pessoas fomentadoras. Eu sou líder de comunidade da Techstars. Eu faço parte de organizações e também sou mentora de startups, né, de pitch e de validação de problema. Então, eu sempre fui muito ativa na minha comunidade regional. Isso fez com que essa empresa me contratasse para ter abertura também, né, na região. Porém, esse mesmo motivo da contratação foi o motivo também da perseguição. E ele começou a me perseguir, ameaçava, tal. Eu vendi um sistema, tinha uma recorrência, se eu não me engano, era de 60 a 70 mil reais na prospecção ativa. Eu perguntava ali pro gerente, né, da unidade, falava, Lucas, tem isso, isso, isso. Aí tem tal. E aí eu falei, eu agendei a reunião, ele só foi lá e falou, nossa, ele já estava vendido, já estava certo. Porque falou que a Jéssica já tinha explicado tudo para ele. E era uma pessoa que estava precisando, né, do produto. E aí foi quando eu comecei a ter sintomas novamente de depressão, quase 2 anos depois que eu já tinha, né, parado. Eu falei, não, eu tô indo totalmente contra os meus princípios, contra os meus valores. E aí eu falei, o quê? Eu vou abrir um CNPJ. Já tinha gente me sondando. Eu falei, eu vou abrir a minha empresa. Aí foi quando eu comecei a abrir a minha empresa de consultoria, onde eu terceirizo o processo, terceirizo os serviços comerciais. E aí... Jéssica, só fazer uma interrupção. O trabalho cura, né? Procura. O trabalho cura. O trabalho para muitas questões que a gente tem na vida, como que você trouxe aí, né? O trabalho cura. E foi o que aconteceu com você que eu tô vendo. O trabalho curou todos os momentos infelizes que você teve. A perda do seu pai, que eu entendo perfeitamente, porque isso aconteceu comigo ano passado, em 2023. Inclusive, a gente já estava trabalhando juntas. Então, essas instabilidades emocionais, às vezes, tiram o nosso chão. E a gente, às vezes, precisa de um tempo para a gente voltar, né, a trabalhar. E o trabalho cura esses momentos de instabilidade emocionais, físicos, de relacionamento também. Exato. Né?
Exatamente. Esses Assim, cortes que a gente tem na vida, né? exato, assim, focar no trabalho foi uma das coisas, foi o dos meus maiores avanços, Sim. né? E sempre, toda vez que eu estava num momento muito ruim, eu falava, bom, vou focar no trabalho porque eu sei que isso depois vai me trazer uma estabilidade emocional, uma estabilidade Sim. sentimental. E aí foi quando eu falei, vou abrir a minha empresa. Estava prestando serviço já para 2 pessoas, eu fui entendendo ali como era o processo. Fazia exatamente o processo de vendas como eu fazia, né, lá alguns meses atrás. E esse network, por conta das startups, por conta desse envolvimento, me conectou com pessoas, né? E, né, uma dessas pessoas, ele abriu uma holding de infoprodutos. Então, ele tinha grandes experts ali com ele. O Igor Moraes, que até hoje, inclusive, é é o meu cliente mais antigo. Tinha o Rafael Lassance, o Edu Fonseca, um monte de profissionais ali, né? Já passou também nessa holding em produtos, em participações de produtos, o Tiago Concer, o Tiago Reis, vários grandes profissionais, sabe? E ali eu fui tendo esse contato com a galera, né? Trabalhando nessa holding, eu falei, opa, legal essa coisa de vender mentoria. Eu não imaginava, não fazia a mínima ideia nem do que era uma mentoria em 2019 para 2020. E aí veio a pandemia, que foi quando deu o boom das mentorias, e aí que eu comecei a entender esse mundo, essa realidade. Mas ainda não tinha tido essa experimentação financeira como, né, algum tempo depois eu acabei alcançando. Mas eu fui aprendendo, que eu falei, nossa, que incrível essa realidade, esse mundo, né? Ver que outras pessoas estão vendendo o conhecimento delas, né? Ou seja, várias escolas online, né, de um formato diferente dos tradicionais, mas que ajudavam essas pessoas. E aí foi quando eu ingressei nesse mundo do digital, né, em 2019 para 2020. Veio pandemia, lockdown, aquele caos mundial e o Fica em Casa. Só que o Fica em Casa, ele veio acompanhado de que você precisa se adaptar. Eu acho, a gente tem muito essa questão, né, a coisa da economia, e sim, a gente tinha que se preocupar, só que as pessoas elas não olhavam para o digital. E o quanto o digital é incrível. E o quanto o digital poderia ter ajudado muitos empreendedores, muitos empresários. Porque, inclusive, foi o digital teve o maior boom. Porque muita gente foi demitida. E as pessoas tiveram que correr atrás do prejuízo. Porque elas tinham que receber, tinham que sustentar suas famílias. E foi quando teve um crescimento gigantesco de novas empresas, novos negócios e novos também programas de mentorias. Né? Saiu de 8 mil para mais de 30 mil em 2020, entre 2020 e 2021. Foi muita coisa, assim, muito grande, sabe? Muitos empreendedores começaram, muitos MEIs começaram a surgir, muitas empresas, as pessoas começaram a se desafiar. E aí entra um ponto. Em 2019, em 2018, quando eu resolvi chutar o balde e falar, vou abrir a minha empresa, foi por conta da necessidade. E a mesma coisa foi em 2020, 2021, muitas pessoas abriram seu próprio negócio por conta da necessidade. E não porque eles tinham uma oportunidade. Sabe, eles abriram, vou dar um pontapé, não porque eu sou bom no que eu faço, mas porque eu me ferrei, me fali, estou quebrado e o que eu tenho é o que dá para empreender. E aí muitas pessoas tiveram sucesso com isso. Só que muitas vezes a gente tem a cultura de que empreender é ruim, empreender é difícil, empreender é só para aquele cara herdeiro que vem de família rica, papapá, papapá. E muitas vezes empreender só basta mesmo a pessoa dar o primeiro passo. Exatamente. Você está falando isso, e a gente estava falando isso agora aqui, antes da gente entrar, que o empreendimento nunca esteve tão em voga, tão valorizado como está hoje. E eu sempre falo que eu empreendo desde os 15 anos, quando eu comecei a dar aula de música, mas depois eu passei a ser CLT durante 19 anos, porque eu achava que ali estaria a minha segurança e que eu tinha só umas aulas de música. E depois, quando a minha filha nasceu, ainda bem que eu percebi isso, sabia que o meu grande negócio estava nas minhas aulas de música. E voltando para isso da pandemia, para essa época de pandemia, que realmente foi uma loucura, e o que você vem falando,
isso aconteceu comigo. Durante a pandemia, eu comecei a trabalhar melhor e mais nas redes sociais, e foi aí que o meu trabalho expandiu, foi aí que o meu trabalho cresceu, foi aí que realmente eu tive uma expansão, assim, exponencial, né, do meu trabalho, assim, de uma maneira que, nossa, tem muita gente querendo saber, gente de outros lugares, até então eu era local. Então, pessoas de outros lugares querem saber do meu trabalho está ecoando de uma maneira positiva para as pessoas, está ajudando. E foi aí que eu comecei, que eu primeiro fiz um infoproduto e depois lancei as minhas mentorias. E que hoje eu tenho um programa de pós-graduação e um curso de extensão universitária. Mas isso veio de uma demanda que existia no mercado e que eu fui construindo baseado no que eu ia ouvindo das pessoas que estavam precisando. E as mentorias que hoje estão tão em voga, que, como você disse, elas são, na verdade, melhorias, encurtamento de caminho, atalho para quem quer estruturar um negócio, no nosso caso aqui de donos de escola de música. Então, como que uma mentoria, estou falando porque você também atua para outros experts, também tem a sua, como que a mentoria, ela realmente ajuda, leva esse atalho, economiza a energia, economiza o tempo das pessoas? Diferente do formato que a gente tem convencional de aulas, né? Normalmente, quando você faz um curso, um treinamento, que você só vê resultado pós aquele período, pós você ter feito, as mentorias são muito práticas, porque você aprende de acordo com a vivência. As escolas, as instituições, elas ensinam a teoria. E a gente sabe que a teoria é muito diferente da prática, porque a prática a gente tem diversos variáveis, a gente tem oscilações econômicas, a gente tem pandemia. E nenhuma universidade ensina você a sobreviver numa pandemia. Então, a mentoria em si, ela traz a experiência de quem vivenciou, as dores de quem vivenciou, para que você não precise viver essas dores e, principalmente, já pegar o caminho certo. Ou seja, isso gera o quê? Um atalho, uma aceleração, algo que você geralmente evoluiria em 3, 5 anos, com um processo de mentoria você evolui em 5 meses, no máximo 12 meses. Ou algo que você nunca ia saber fazer, porque você não tem uma pessoa mais experiente te levando para aquele caminho. Exatamente. Então, você evita muitas vezes. O erro, ele custa muito caro. Ele não custa somente dinheiro. Ele custa o nosso emocional, o nosso psicológico, tudo da nossa motivação. Então, assim, você evita errar. Por quê? Porque você está aprendendo com o erro dos outros. E é uma coisa que eu carrego comigo. Sempre aprenda com o erro dos outros. Porque dói menos. Né? É mais difícil quando a gente aprende com os nossos erros. Né? Então, aprendendo com os erros dos outros, a gente evita errar. Né? Evita passar pelas mesmas situações. E chega mais rápido, né? Chega mais rápido, muito mais rápido. Então, de 3 anos, você pode, vamos dizer assim, que você pode alcançar o que você imagina em 3 anos, você pode alcançar em 5 meses no máximo. Sim. Mas, lógico, um programa de mentoria, não é um milagre. O mentor está ali entregando o que você precisa. Só que é importante também, do lado da pessoa, a pessoa estar empenhada, comprometida em executar, em fazer resultados acontecerem para que isso aconteça. Então, também tem que ter uma automotivação nesse crescimento. Tem que ter um comprometimento interno. Você que é dona de escola de música, está acompanhando esse podcast aqui embaixo eu estou deixando um link para você fazer uma sessão diagnóstica inteiramente gratuita com a minha especialista educacional para te apresentar o nosso processo de mentoria, a Songmaster, para que você venha escalar, aumentar o seu faturamento e fazer o seu primeiro R$ 1.000.000 com aula de música. Clica aqui que a gente está te esperando e vai ser um prazer saber da sua história e mostrar para você como que você pode ter um plano de desenvolvimento e aceleração da sua escola. Isso até é algo que a gente conversa muito e nos nossos processos de venda internos, a gente faz a sessão diagnóstica. Sim. Ou temos ali nossos eventos, mas a gente tem um olhar para ver se essa pessoa está realmente preparada. Exato.
Porque se for alguém também que não esteja preparado para entrar num grupo, ao invés de ajudar, ele pode atrapalhar. Então, esse processo seletivo que a gente faz, ele faz todo sentido. E já chegou o caso da gente fazer sessões diagnósticas, no final a gente falar, você não tem perfil para esse programa, né? E nós, porque não é vender a qualquer custo. É uma venda consultiva. É realmente oferecer um produto, um serviço que vai ajudar quem tem perfil. Quem não tem perfil, quem não está no momento, tá tudo certo. Pode ir para um outro produto, para um outro programa, pode ficar no conteúdo gratuito. Isso não só do meu, de todos os experts, qualquer profissional do mercado, porque ainda não está pronto e está tudo bem. Exatamente, porque existem fases, inclusive até o vendedor. Dentro do processo comercial, a gente tem que ter esse processo de validação, entender a dor dessa pessoa. O vendedor, o closer, ou até mesmo o próprio profissional, que muitas vezes é o vendedor do teu negócio, né? E o próprio profissional vai ser o melhor vendedor. Então, assim, ele precisa ter esse feeling. Às vezes a gente fica desesperado por fechar algo e a gente acaba nos desvalorizando. Eu vejo muito, por exemplo, na nossa sessão de diagnóstico. Tem muitos donos de escola de música que têm medo de valorizar o próprio negócio porque eles não têm tantos fechamentos ou porque o concorrente cobra, porque a média que as escolas estão cobrando na minha região é 150, é 200. E, na verdade, o próprio dono da escola acaba subestimando o poder de compra do cliente que ele tem. Então, teve o caso da Cibele, na imersão, que falou, poxa, a média da minha região, e ela mora numa cidade pequena, a média da minha região é X. E eu sou a pessoa que cobra o dobro do mais caro. Mas por quê? Porque existe o quê? Também a negociação, o processo de argumentação, onde a gente gera valor mostrando os nossos diferenciais dentro da entrega. Então, dentro do processo de vendas, não é só passar um preço e pronto. Não, nós temos que mostrar o diferencial, nós temos que mostrar o valor entregue. Vamos dizer assim, eu falo porque eu fiz uma aula de teclado quando eu tinha 8 anos de idade, até hoje eu sei tocar Fascinação no teclado. Não lembro das outras, mas Fascinação foi uma música que ficou muito bem gravada. Sim, tem uma memória afetiva com essa música aí também, afetiva, né? Porque foi o meu primeiro recital, eu toquei, foi como uma coisa bem legal, bem bonita. Mas o quê? Ou seja, olha, eu tô hoje indo para 33 anos de idade. Isso foi mais de 20 anos atrás. Olha, a minha professora, eu me lembro o nome dela é Andréia. Então, olha o impacto que ela teve na minha vida em relação a isso, que é tanto que até hoje eu me lembro muito bem como se fosse ontem. Então, existe um valor por trás do negócio e das escolas também. E as pessoas tendem a não sei se é o próprio com preconceito em relação à arte, né? Porque a arte no Brasil não é tão valorizada, mas escolas são negócios. Em negócios existem produtos, existem clientes, existem estruturas, existem despesas e tudo isso tem que estar agregado ao valor. E muitas vezes as pessoas pagam para trabalhar porque tem medo de cobrar caro e o pai do aluno ou o próprio aluno, que se ele for um aluno pagante, sair da escola e ir lá para o concorrente. Mas existe tudo dentro de um processo comercial, como você vai mostrar a ele o valor e justificar do porquê que a sua aula é R$1.000, é R$2.000, é R$3.000, é R$10.000, que seja esses valores. Mas você tem que primeiro trazer esse público e saber como vender para esse público. Porque se você não souber como vender para esse público, você vai estar na média. Geralmente você vai estar na média. Então, a forma que a gente agrega valor na hora do nosso processo comercial, qual a experiência que a gente quer transmitir. No caso da nossa sessão diagnóstica, a gente faz uma análise da escola. A gente faz uma análise, a gente traz soluções, eu aponto para a pessoa e falo assim, olha, você precisa melhorar nisso, nisso, nisso e nisso, antes de eu fazer qualquer oferta para essa pessoa. E principalmente analisar. Tem muita gente que não conhece, que não chega a conhecer o processo de mentoria. Tem pessoas que eu não ofereço nenhum produto,
porque não está no momento para algum produto. E tudo bem, ela passou por aquele diagnóstico, ela passou por aquela degustação, ela vai continuar consumindo. Por quê? Porque também a gente precisa entender que nem todo cliente naquele momento está no momento de compra. Que é outra coisa que um vendedor também precisa saber quando está vendendo. O dono, precisa ter esse processo comercial. É entender qual é o momento de compra para aquela pessoa. Porque é como a Cíntia trouxe, é como você trouxe. Se ela não estiver pronta, ela pode ser mais prejudicial do que agregadora dentro do processo. Então, a gente tem que saber medir e trazer a pessoa certa para dentro da nossa instituição. Sim. É uma coisa que a gente prioriza muito aqui, né? Por isso que os nossos grupos de mentoria e os nossos processos vêm funcionando tanto, porque a gente tem esse respeito primeiro pela pessoa. É o seu momento ou não é o seu momento? E se não for agora, tá tudo bem. Tudo bem. Você vem no momento mais oportuno para você. E não é só um momento de não poder investir, é um momento de mentalidade mesmo, de estar no momento de se abrir para um novo, né? E tal. Agora, vamos um pouco para o dono de escola de música, que é o que a gente ouve muito, que a gente fala todos os dias, que a gente conversa com muitos donos de escola de música diariamente. E esses donos de escola de música, algo que você já trouxe, eu tenho medo de aumentar o valor da minha mensalidade. E se eu aumentar o valor da mensalidade, eu vou perder aluno. Então assim, daí isso é uma comunicação assertiva que eu trago dentro da mentoria, dentro do processo, dentro da minha metodologia de negócios, de como ele vai fazer isso de maneira segura. Porque o nosso objetivo não é atrapalhar ninguém, é ajudar. Então, você não está ganhando dinheiro, eu quero te ajudar a isso. Então, como que a gente vai reestruturar e estruturar o seu negócio para que você consiga isso? E eu queria que você falasse sobre algo que a gente ouve muito, que é: eu cobro esse valor porque aqui na minha cidade todo mundo cobra esse valor. E daí a gente sempre fala: mas você sabe o custo do outro? Ele cobra esse valor baseado em quê? Exato. Da cabeça dele, ou é baseado, realmente ele fez um estudo de mercado, ele sabe os custos dele? Geralmente é baseado da cabeça, né? De algo que ele não pensou. E como você acabou de trazer o exemplo da Cibele Leite, uma das minhas mentoradas, que mora no interior do Mato Grosso, numa cidade que se chama Tangará da Serra, de 70 mil habitantes. Pequena. E lá ela tem um faturamento agora em torno de 23, 24 mil reais, hoje em fevereiro de 2024, que nós estamos aqui. E ela entrou na mentoria com um faturamento de 2 mil há 2 anos. Então, ao longo desses 2 anos, a gente foi estruturando isso, né? Então, fala um pouquinho como trabalhar, como a pessoa já pode, ouvindo esse conteúdo gratuito nosso, trabalhar essa mentalidade de aqui cobram X e eu também cobro X por conta dos outros. Como que ele já trabalha essa mentalidade para isso? Eu acho que o primeiro ponto dele trabalhar aí é ele passar a olhar a própria empresa. A minha empresa é igual às outras. Nenhum negócio é igual a nenhum. Pode ser parecido, mas a tua entrega é completamente diferente da do colega. Negócios parecidos, mas cada um tem uma entrega diferente. Então, acho que o primeiro ponto é olhar para si mesmo e falar assim: o meu negócio, ele é diferente. O meu negócio, ele precisa ser valorizado. Tem muitas pessoas que cobram a mensalidade de 10 anos atrás. Já passaram ali pela sessão de diagnóstico, galera cobrando R$80 por mês. Ou seja, é desvalorizar, né? Geralmente eu uso um termo bem chulo, né? Com termo que eu não vou falar o termo, porque senão pode o YouTube depois restringir, porque acaba sendo um termo mas acaba desvalorizando, fracassando o próprio trabalho. Sim. Né? Porque a pessoa paga para trabalhar, cobra, eu vou cobrar um pouco. Aí entra na seguinte questão: qual as suas despesas? Porque tem que ter custo. E a precificação ela tem que estar alinhada aos custos, né? Não ao colega, porque eu tenho 5 escolas de música na minha cidade. Essas 5 escolas de música, elas cobram na faixa de 150, 200.
Tá, mas a tua escola é igual a essas escolas de música? E tá muito preocupado com o concorrente, Tá porque o fulano muito. cobra. Viu, faz o seu. Fica o tempo todo olhando o que o outro fica fazendo. Um detalhe que eu falo para os mentorados logo que eles entram. Porque eu tô seguindo a escola e eles estão me copiando. Para de seguir. Se tá te incomodando, para de seguir. E outra coisa, a partir do momento que começam a te copiar, que bom, você é uma referência. Exatamente isso que eu ia falar. Se você está sendo copiado, você está no caminho certo. Ou seja, as pessoas estão se tornando isso referência. Até se você quiser trazer, nossa, eu quero formar professores porque eles estão tentando me copiar, então vamos trazer isso para agregar. Vamos trazer curso para formação de professores. Né? É oportunidade de negócio, já que as pessoas estão te copiando, use isso para que você traga um novo produto para dentro da escola. Só que o que acontece muitas vezes, e isso eu já vi de muitos donos de escolas de música, eu sinto que eu não posso cobrar mais. E aí eu trago o seguinte questionamento: você já perguntou? Você já tentou fazer um reajuste real com os pais, com os alunos? Com Você seus soube clientes. falar isso de maneira assertiva. Exato. Você mostrou a sua estrutura, não estrutura física, a sua estrutura de carreira. Sua estrutura de negócio, seu currículo. Quantos 1000 alunos você já teve? Ou quantos alunos você teve? Quantos anos de carreira? Quantas pessoas já tiveram contato com a sua educação musical? Então, você passou isso para as pessoas ou não? Isso está só na sua cabeça. O seu currículo está só no papel. Ninguém vai adivinhar. As pessoas têm que saber o que você fez, o que você faz. E geralmente a pessoa ela tem medo de passar por isso. E a gente vem com esse vício, porque nós somos a gente é condicionado a não gostar de ganhar dinheiro. A gente tem essa pré-condição. As pessoas acham que o dinheiro é ruim, que o dinheiro não traz felicidade. Essa frase é muito típica. Dinheiro não traz felicidade, mas o dinheiro das vendas da sua escola vão te trazer uma estrutura maior, vão fazer teu negócio expandir. E a sua felicidade não é ver o teu negócio expandindo? Ou seja, sim, o dinheiro ele pode não trazer a felicidade, mas ele é o canalizador do que vai trazer. E as pessoas, elas têm que olhar, não ter esse olhar malicioso quanto ao dinheiro. Porque o dinheiro não transforma ninguém, ele te intensifica. Se você tem algo ruim dentro de você, com dinheiro você vai intensificar. Se você é uma pessoa boa, com dinheiro também você vai intensificar. Só que você não pode deixar de valorizar o teu trabalho. Eu vejo professores aí com mais de 10 anos, com mais de 20 anos de experiência, que não recebem nem 3 mil reais por mês. E às vezes não tem nem 10 minutos por dia para poder comer. Uma vez eu fiz uma sessão de diagnóstico com uma professora que já tinha mais de 30 anos de experiência. E ela teve dia da cunhada ou era tia levar o lanche porque ela não conseguiu parar para almoçar. E isso não pode ser normalizado. Não pode, as pessoas normalizam demais esse excesso. É triste. Isso é triste. Exato. Isso não pode ser normalizado. Me remeto, agora eu lembro de 2 situações aqui, você falando isso, que são: primeiro, tem a ambição como algo ruim. Gente, tem ambição boa. Nelson Mandela era um ambicioso pro bem. Maria Teresa de Calcutá, uma grande ambiciosa. Jesus Cristo, você quer um cara mais ambicioso do que ele? Amai o outro, amais uns aos outros como eu mesmo vos amei. Uma ambição assim, ele só queria amor. E ele foi julgado por isso. Tanto Exato. é que ele foi crucificado. Exatamente. Né? Então, assim, a ambição não é só ruim, a ambição é boa. Querer ter mais alunos, musicalizar mais pessoas é uma ambição boa. Só que se você transforma vidas, você tem que ser transformado também. Né? E então, 2 coisas: essa ambição que é ligado a algo ruim, que às vezes eu ligo isso muito às novelas que falavam fulana ambiciosa e era a vilã da história, né? Geralmente o vilão é o rico, né? E o vilão da história que isso foi estigmatizado por personagens, eu acho. Não sei se aqui no Brasil, muitas novelas, eu me lembro isso da infância, né? Que o vilão era sempre alguém muito ruim e rico e tal. Mas isso não tem nada a ver, isso era um personagem. Isso não tem nada a ver com a vida real.
E outra coisa do professor, que o professor Raimundo falava, né? E o salário, ó, e todo mundo normalizou isso. Isso não tem que ser normalizado. Pode. Educação. Isso era um personagem do Chico Anísio. Isso não é para ser real. Então, se você quiser mudar essa realidade, tem que ser você. Exatamente, não precisa ter medo. Ai, porque o meu aluno vai reclamar ou vai sair. Não, não vai. A gente já viu só que é exatamente o que? A forma que você negocia os seus serviços, a forma que você negocia o teu produto, porque as aulas de música são produtos, é um produto dentro. E eu acho muito legal trazer nesse formato, porque quando você fala em serviços, as pessoas tentam te precificar. Eu não sei por que isso acontece, mas quando você formata, mesmo que a entrega é através de serviços, coloca como um produto, aí você encaixota ele. E é trabalhar isso também. Olhar a tua empresa como negócio e olhar as suas aulas como produto. É um produto, está na prateleira, você precificou com as despesas, com tudo, então está ali na prateleira. E você precisa saber como vender esses produtos. Gere valor, mostre diferenciais, analise teu mercado, mas não fique obcecado pelo teu concorrente. Você precisa estar atento sim à concorrência para você ver qual que é a fraqueza que eu posso utilizar como força, mas não ficar obcecado porque meu concorrente abaixou o preço, está R$90. Cara, o teu concorrente está desvalorizando o trabalho dele, ele não está conseguindo pagar as contas. Você quer ter essa mesma realidade? Não, não quero. Então, você tem que gerar valor na tua oferta, gerar valor na tua proposta. Mostra diferenciais, mostra o que você tem de melhor em relação ao concorrente. Que o teu cliente ele não vai reclamar de pagar R$500 de mensalidade, R$1.000 de mensalidade. Eu já passei por sessões de diagnóstico que a pessoa fala assim, que quando a gente fez um cálculo de no mínimo quanto ela poderia aumentar, a pessoa falou assim, não, eu não vou fazer isso com os meus alunos. Eu falei, tá, mas então você busca crescer? Porque se você não valorizar o teu trabalho, você não vai conseguir crescer. E você também não vai fechar a conta, então você não vai conseguir contratar um bom professor, você não vai conseguir mexer na tua infraestrutura, não vai conseguir colocar um ar-condicionado. Tem muita gente que não tem investimento para colocar um ar-condicionado dentro da sala. Então, assim, são poucas coisas. E quando você vê a pessoa não passa de R$2.000, ou seja, o salário mínimo hoje que está R$1.400, a pessoa não passa. Porque ela tem medo de olhar o negócio como negócio e ofertar de fato toda a entrega que ela tem para ofertar. Porque o preço é a consequência de toda a entrega que aquela pessoa está proporcionando. Sim. E tem cliente. Ai, não tem. Tem. Tem por A mais B, a gente já provou por A mais B com os nossos mentorados, que numa cidade de 4.000 habitantes, será que não tem 40, 50 pessoas que não possam investir? Não é nem 10% em 4.000 habitantes. É o quê? 40 pessoas é 1%. Será que 1% da tua cidade não pode investir R$500, R$600 numa região de mais de 1 milhão de habitantes? Será que não tem uma pessoa que possa investir R$500, R$600 na tua expertise? Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar primeiro internamente, porque a gente tem esse costume de tentar pechinchar tudo. Ai, peço desconto, não sei o quê. Só que na hora de ofertar, fica, ai meu Deus, o meu cliente vai achar que eu tô caro também. Porque eu acho o meu coleguinha caro. Então, a gente tem que carregar essa mentalidade, mudar também essa mentalidade de que não existe um produto caro ou barato. Existem momentos que a gente possa investir e momentos que a gente não pode investir. Não que um produto é caro ou barato, porque o que você acha caro é barato para outra pessoa. Exatamente. Quando a gente, vou falar por mim, né? Quando eu fui casar, eu não podia comprar uma casa naquele momento. Nós compramos um apartamento de 63 metros quadrados. Alguns anos depois, 3 anos depois, a gente pôde comprar uma casa de 300 metros quadrados. Pronto. No começo de casar eu não estava no momento e depois eu estive. Então, é muito isso do momento que você está e o que você pode fazer. Exato. E isso que você está falando da regionalidade, a gente vê muito isso com os nossos mentorados. Uma das minhas mentoradas que mais fatura,
A Mariane está no interior do Paraná, numa cidade de 6 mil habitantes e tem um faturamento em torno de 70 a 80 mil reais agora. E numa cidade pequena. Uma cidade pequena. Ou seja, ela Exatamente. quebrou qualquer Padrão. discussão, qualquer padrão. padrão de que, ai meu Deus, a minha cidade, ela, ai, minha região. Não paga. Todo mundo, eu já conversei com pessoas do norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, todo mundo alguém já passou por mim. Em todo lugar, todo mundo fala, na minha região, o pessoal não valoriza. Isso até em São Paulo, né? São que é a maior Paulo. capital aí da América É Latina. o lugar onde que o maior circula É. o maior dinheiro, é em É. São Paulo. E tem. Ou seja, será que o problema é a região mesmo ou será que é você que não está sabendo como vender? E precificar e vender. Agora, falando de venda, Gé, vamos falar. Eu tenho uma escola de música. Eu preciso montar o meu comercial. E esse processo de vendas tem que estar muito bem estruturado. Há um período de sazonalidade que a gente sabe que existe, então, dezembro, janeiro é um período de entra e sai de alunos, de baixa, mas é como uma sorveteria. Eu sempre dou o exemplo da sorveteria. A sorveteria, no inverno, ela coloca produtos para vender mais, ela coloca crepe, ela coloca fondue, ela coloca outros produtos para vender mais para esse período, mas mesmo assim ela tem uma baixa. Só que os boletos chegam o ano inteiro para ela. Não é porque é inverno que o prefeito vai falar assim, olha, nesse mês não vai ter IPTU, tá? Exato. Isso não existe. Vai ter todos os meses. Então, também os meses que ganha mais, você vai fazendo um fundo de reserva para passar tranquilamente por esses meses. Então, essa é a primeira coisa que eu já falo ali na mentoria. Começo de ano, começo de semestre é um começo bom para vender aula, para fazer reajuste, para você fazer um bom caixa. E você tem que ter esse seu comercial e produtos estruturados durante o ano todo. Você não precisa só oferecer aulas de música, você pode oferecer aulas de xadrez, você pode oferecer aulas de línguas, você pode oferecer, dependendo do seu espaço, aulas de outras modalidades, algo que você não dê aula, mas que você possa trazer um professor para trabalhar outras modalidades para gerar um lucro para a sua escola maior com algo que você não saiba e vender para os mesmos alunos. Por exemplo, Gé, você vai eu vou trazer um exemplo aqui que eu trago nas mentorias, tá? Você vai numa mesma loja e compra a mesma calça jeans todos os meses? Não. Não. Só que o aluno de música compra o mesmo produto da mesma empresa todos os meses. Ele compra a mesma modalidade de aula, num mesmo formato todos os meses. É muito mais fácil de você vender de novo para ele, criando um novo produto. Então, se você põe uma aula de xadrez, eu vou precisar de 50 alunos novos. Não, tá ali. Estrutura para eles primeiro e depois você vai trazendo um novo público. Então, como que a gente pode estruturar um processo de vendas eficiente para uma pessoa, porque a pessoa já manda um WhatsApp assim para o dono da escola de música. Quais são as aulas que você tem, horário e preço? E como que você traz essa resposta de valorização de serviço para ele? Bom, acho que o primeiro ponto é quais são as aulas que você tem. A pessoa vai explicar toda a entrega que ela vai ter. Além das aulas, você tem aqui um ambiente XPTO, que você vai ter ali uma área, aí você vai dando ênfase dentro da entrega. Uhum. As nossas disponibilidades são de segunda, terça e quarta, em determinados horários. Como é a metodologia? Exato, a metodologia de trabalho. Em quanto tempo você vai ver resultados? Porque a pessoa também quer saber quanto tempo ela vai ter que investir para aprender algo. E por último, dos últimos, a gente fala sobre investimentos. Então, primeiro, faça sempre a apresentação da entrega, essa entrega, o que quer ser entregue. Mas antes da apresentação, eu acho que eu encaixaria uma coisa muito importante. O que você tem buscado para a tua vida? O que você tem buscado? Você já tem um instrumento que você tenha interesse? Ou seja, já conversa com o cara, conversa com o teu cliente. Já teve algum contato com a música? Já teve algum contato? Investigue, faça uma venda consultiva. Oi, fulano, tudo bem? Você já teve algum contato com a música? Você tem algum instrumento que você tenha interesse? Alguma modalidade que você mais se identifica? O que você acha? Assim, que você fala assim, nossa, eu gosto muito de ouvir a música, o som de tal instrumento, de tal melodia. Então, é conhecer esse cliente.
E aí explicar essas modalidades, porque aí a gente vai moldar a nossa apresentação para essa pessoa de acordo com o sentimento que ela tem, porque a pessoa ela compra pela emoção, mas ela paga pela razão. Então, o emocional dela, quando a gente faz essas perguntas, a gente traz o lado emocional. Vamos trazer, cativar. E quando nós explicamos a entrega, a gente convence a razão, o racional. Né? E trazendo as possibilidades, as facilidades. Olha, eu não posso fazer 2 vezes na semana, eu posso fazer 1 vez na semana. Não posso fazer toda semana, mas posso fazer a cada 15 dias. E sempre trazendo, deixando muito claro a diferença da entrega. Olha, a cada 15 dias você vai ter um resultado em X tempo. Toda semana você vai ter um resultado mais rápido. Então, você vai em tantos meses, em tantas semanas, você vai ter o resultado X, que é esse primeiro resultado que você busca. Então, é sempre explicando a diferença, as modalidades. E, por último, que a gente traz o preço. Quando a gente tem mais de uma modalidade, por exemplo, eu dou aulas a cada 15 dias, ok? Eu também tenho aulas toda semana. Qual que é a diferença entre cada um? E aí, depois, olha, a cada 15 dias é tanto, toda semana é tanto. Mas você já explicou a diferença de resultados. Aí você dá a opção também para esse cliente, porque isso se chama um gatilho, em que você dá a opção dele escolher. E aí, cliente, qual a melhor forma para você? Você já convenceu ele de comprar, então agora você tem que convencê-lo a pagar. Qual é a melhor forma para você? Isso é gatilho. A gente não fala, a gente não fala quanto custa, a gente não fala que custa tanto, a gente fala que o investimento é. Por quê? Porque custo entra como se fosse gasto. Investimento entra como se isso fosse retornar de alguma forma. Então, também essa forma de explicar para a pessoa que não, ela está investindo. Ela está investindo no hobby dela, ela está investindo numa terapia, ela está investindo na carreira musical dela. Seja apenas a carreira musical interna, pessoal dela, mas ela está investindo nela, no desenvolvimento interno dela. Então, isso é um investimento. Né? Então, eu entraria nesse ponto de vou explicar, vou trazer as diferenças, vou trazer as possibilidades e vou trazer as condições e vou chegar para ele e vai falar assim, qual dessas você prefere? O que melhor se encaixa para você? Uma aula de vendas aqui, né? Uma aula. Uma aula de vendas. Para quem, olha, não sei vender aula de música, aprendeu agora aqui. Aprendeu, né? Com a Jéssica. Primeira coisa, né? Não falar e não escrever preço. Preço. Não coloca essa palavra. É Investimento. Investimento. É o valor de investimento. É gatilho mental. Você remete que essa pessoa vai ter retorno com você. E de fato E vai ter. Ninguém vai tá ter. mentindo. É investimento. Você está ensinando a pessoa a tocar, você está ensinando ela a tua metodologia de ensino e ela vai estar recebendo esse aprendizado e vai aprender. Então, isso é um retorno já. Você acabou de falar da música que você sabe tocar, que você lembra da sua professora. Isso já foi há mais de 20 anos. Foi um investimento. Isso na sua vida. Então, deixar, né, dessa mentalidade, desse estigma. E se é a sua profissão, se você precisa ganhar bem para fazer isso. Exato. Ninguém trabalha por hobby. Se é trabalho, não é hobby. A não ser que você tenha uma ONG. Aí tudo bem. E ainda assim a ONG precisa de dinheiro para se sustentar, Sim. porque senão não consegue também fazer, não consegue fazer o voluntariado. Isso. Então ela tem ali investimentos que vêm de patrocínio, investimento de doações. Então, ou seja, até ONGs, mesmo que você esteja dando esse trabalho, mas até uma ONG para funcionar, ela precisa de investimento. Sim. Capitalização. Sim, com certeza. Então, você é uma empresa e escolhe uma empresa visa lucro. Você quer ser ONG? Pode ser, tá tudo bem, mas então assume que você é uma ONG e tá tudo bem, mas assume que é sem fins lucrativos. Se você tem uma empresa e quer ter fins lucrativos, precisa ter meios para isso. Jéssica, a gente precisa terminar, mas a gente falaria um tempão. E é um papo para uma tarde toda. Nossa, por um dia todo. E você trouxe a construção da sua vida e trouxe como você se transformou numa closer, numa vendedora de grande impacto, onde você atua, por conta de você saber que o que você vende transforma a vida das pessoas.
E é exatamente o que as aulas de música fazem. Elas transformam a vida das pessoas, mas as pessoas, os donos de escola de música também têm que ser transformados, né? Exatamente, até para eles conseguirem transformar cada vez mais pessoas. Com A transformação certeza. primeiro tem que vir em nós, né, na gente. Primeiro a transformação para a gente poder transformar outras pessoas. Com certeza. Gé, antes de finalizar, eu queria que você deixasse pra gente uma palavra, uma frase, uma ideia que você falaria para Jéssica de 20 anos atrás, a Jéssica de 15 anos, quando era vendedora na loja de sapatos, que você já tem com a maturidade, com a experiência hoje e que não te deixaram desistir, que não te deixaram parar em algum momento. Traga isso para quem está ouvindo com a gente, que está envolvido por esse nosso bate-papo aqui, alguém que vai trazer, vai trazer realmente uma nova realidade, uma mudança na vida de quem está ouvindo a gente. Traga para a gente uma frase, uma ideia. Por trás de todo CNPJ tem um CPF. Então, nenhum negócio ele vai para frente se você, pessoa, não estiver emocionalmente preparado, profissionalmente preparado. Hoje eu construí uma carreira, sou grande nacionalmente, mas é porque eu tive que me cuidar e eu tive que tomar decisões. Infelizmente foram pela necessidade, não pela oportunidade. Então, só que para isso eu precisei me dedicar ao trabalho, para ajudar no meu tratamento, tudo. Então, antes de eu ter tido um CNPJ, eu tive que cuidar do meu CPF primeiro. Tive que cuidar da Jéssica. E a mesma coisa com donos de empresa, donos de escola. Se valorizem, cuidem de si mesmos, para aí a sua escola também poder avançar. Muito bom. E tem algo que eu falo sempre das mentorias, que é a mentoria não é terapia, mas o processo é terapêutico. Então, é um cuidado CPF também, né? Dos momentos de aflição, dos momentos de dúvida, cuidar disso. Gé, muito obrigada. Obrigada pelo seu preciosíssimo tempo. Obrigada pelo hoje. convite aqui, foi uma honra estar aqui com você, com vocês, né, para a galera que também vai estar assistindo. Foi um prazer e sabe que eu estou aqui à disposição para qualquer outro momento, para a gente conversar, porque assunto de vendas, gente, é um bocado de tempo. Ótimo. Inclusive, você esteve já na imersão de vendas da mentoria Songmaster, da minha mentoria mais pós-graduação e também deu uma aula lá pra gente. E agora outra aqui. Obrigada, Gé. Obrigada mesmo. Gente, brigadão aí. Espero que você tenha curtido esse episódio. Aqui embaixo estão todas as redes sociais, as mídias onde você aprende e conhece mais sobre o meu trabalho e sobre o trabalho da Jéssica. Deixa seu comentário que a gente vai adorar saber e eu espero você nos próximos episódios aqui no Pod Cíntia.